Olá, gente, boa noite. Peço desculpa inicialmente, mas aconteceu uns imprevistos aqui, tá? E aí, então, vamos começar a nossa conversa de hoje maravilhosa, essa troca de energia, né, entre mim e vocês. E depois também a gente vai ter uma convidada muito especial. Então, assim, gente, hoje a temática é relacionamentos. Que, meu Deus, como isso interfere na nossa vida, né? As relações com o outro, que são as interpessoais, e as relações com a gente mesmo, que é a intrapessoal. Boa noite para quem está entrando, tá bom? Sejam todos bem-vindos. E, gente, assim, ó, a gente é um ser relacionável desde que a gente nasce, né? Desde o primeiro suspiro. Como já dizia o pai da psicanálise, né? Ivan, seja bem-vindo. Então, o pai da psicanálise já dizia, somos todos seres relacionáveis. Então, a gente sempre, né? Nós nunca estivemos sozinhos, na verdade. Desde o início da nossa, com relação à nossa mãe, quando a gente nasceu, aquele primeiro olhar, aquele primeiro contato. Então, as conexões sempre existiram, né? Esse vínculo com o outro. E por que hoje é tão importante a gente falar sobre isso? Porque é muito complexo, né? Os relacionamentos. Quem já não passou por muitos perrengues, muitas situações... gente, sejam todos bem-vindos, tá? E muito difícil, né, gente? A gente sabe que isso é assim. Por quê? Porque cada um funciona de um jeito, cada um pensa de um jeito, né? Que depois até a gente vai falar também. Vai ter uma convidada muito especial também, que daqui a pouquinho ela vai entrar e vai partilhar com nós também essas questões todas, né? Das diferenças. E gente, assim, ó... é tão importante, né, a gente manter bons relacionamentos como se fosse o nosso propósito de vida, as questões todas assim da nossa autonomia, da aceitação do outro. Então, isso interfere a nossa vida no todo, né? Tanto nos ambientes, né, familiares, profissionais, nas relações, né, com os amores também. Então, assim, muita coisa nos pega nas questões de relacionamento, de fazer entendimento do outro, né? Do quanto isso é complexo e do quanto às vezes a gente entra em sofrimentos e não consegue, né, estar bem com alguém, não consegue se relacionar bem, seja filho, seja familiares, né, com pai, com mãe. Então, as relações sempre foram muito complexas, né? Desde, muito tempo, né? E gente, essa questão, né, do interpessoal e do intrapessoal, elas estão totalmente ligadas. Por quê? Porque o que acontece? Dependendo de como a gente está com a relação com a gente mesmo, a gente vai interferir na nossa relação com os outros. Porque as coisas que a gente está sentindo, às vezes a gente coloca para fora, né? Em formas de mau humor, de agressividade, de falta de tolerância, falta de paciência com o outro. A gente acaba explodindo muitas vezes, mas o problema está dentro da gente. É alguma coisa com a gente, não com o outro. E querido do outro, como é que vai entender, né? Por isso que aí começa aqueles perrengues de não haver uma comunicação, você não entende o que eu tô falando, né? O que tá acontecendo. Então, começa as cobranças, né? A gente acaba cobrando muito do outro porque que ele não nos entende. Mas muitas vezes nem a gente se entende. Então, como é que o outro vai fazer isso, né? Não tem condições, não tem como, né? E dores, né, gente? A gente tem, às vezes, muitas dores emocionais da nossa história, do nosso passado, de antigas relações também, do que foi pai e mãe, do que é filho. Então, assim, muitas coisas pegam a gente nas questões de relacionamento. Então, é tudo muito grande, né? Falar de relacionamento é muito amplo, é muitas coisas, né? Então, assim, ó... E uma das coisas, né, é um desafio, né? Se relacionar é um desafio. Vamos e venhamos, né, gente? Vocês concordam comigo? Sim, né? Por quê? O que acontece? A gente tem que aprender a lidar com as diferenças da outra pessoa, né? E isso é desafiador. A gente às vezes não lida com a gente, com as nossas situações, com o que a gente está sentindo. A gente às vezes não sabe nem nomear tudo isso, né?
E aí, como é que faz quando se depara com o outro? Como é que a gente vai entender o funcionamento do outro, né? E até eu vou chamar aqui a Amanda. Vamos ver se eu consigo fazer a Amanda entrar aqui para mim poder chamar ela. Deixa eu ver uma coisa aqui, gente. Vamos chamar a Amanda. Quero ver se eu consigo chamar ela. Ela é maravilhosa, gente. Ela trabalha com autoconhecimento também. Então, vamos ver como é que ficou a Amanda. Vamos lá, vamos esperar a Amanda. Boa noite, quem tá entrando. Vamos esperar a Amanda. Gente, a Amanda trabalha com autoconhecimento, então, assim, é maravilhoso o trabalho dela também. Ela tem ferramentas, tem técnicas também que ajudam a entender essa questão toda dos relacionamentos, né? O que acontece? A gente precisa de pessoas, às vezes, que nos auxiliam para a gente viver um pouco em harmonia com o outro, né? Então, é fundamental tudo isso. A gente ter essa consciência de que a gente também precisa do outro. Por quê? Porque somos relacionáveis. Oi, vamos chamar a Amanda aqui. Aprovar. Vamos ver a Amanda entrar, então, galera. Vamos esperar, que eu quero que ela vai partilhar bastante conteúdo interessante com vocês. Oi, Amanda! Olá, tudo bem? Tá todo mundo me ouvindo bem? Seja bem-vinda! Que temática hoje que a gente escolheu, hein, para falar? Profunda, maravilhosa. Profunda demais, verdade, Amanda. E quanto rico é, né, a gente poder trabalhar as relações. Por quê? Porque senão amarra a gente no todo, né? A gente às vezes não vai para frente por causa de certas coisas de relacionamento, porque eu não me dou bem com esse, não me dou bem com aquele, então os atritos, né, dentro do sistema, né, das empresas, nas famílias, então a gente acaba não evoluindo, amarrando o nosso ser no todo, né, Amanda? E eu queria que você falasse um pouquinho de você, então, que você trabalha com autoconhecimento, que depois nós vamos adentrar numa das ferramentas, né, tão espetacular, né, que é o Enneagrama, que a gente é apaixonada por ela, porque realmente ela ajuda bastante. Então, vamos lá, Amanda, pode falar com o nosso público maravilhoso aí. Primeiramente, boa noite todo mundo, boa noite, Roberta. Obrigada por me receber, por dar esse espaço de fala. Queria dizer que é uma honra para mim estar aqui essa noite com vocês e eu gostaria de... Meu nome é Amanda, então, eu trabalho com autoconhecimento há mais de 4 anos, eu tenho inúmeras ferramentas e uma das ferramentas que eu trabalho é o Enneagrama, que é a que a gente vai conversar um pouquinho com vocês hoje. E sobre relacionamento, eu já queria deixar claro que nós somos todos, né, como a Roberta falou, seres sociáveis. A gente está sempre se relacionando, seja com os outros ou com a gente mesmo. E eu gostaria também de deixar a reflexão que muito do que acontece nas nossas relações com o outro é sobre o que a gente está precisando curar dentro da gente. Então, tu já quer entrar no Enneagrama? Tu quer conversar um pouco mais sobre isso? Como tá aí? É isso mesmo, né, Amanda? Eu acredito que, na verdade, essa busca, né? Por isso que é interessante a gente sempre procurar pessoas que entendam do assunto, né? Que possam nos ajudar a tirar essas amarras, né? E também existe a constelação, né? Que a gente partilhou antes, né? Que é uma ferramenta magnífica, né, Amanda? Na verdade, ela não se chama uma ferramenta, né? A constelação sistêmica, né, Amanda? Ela é fenomenal. A constelação familiar, existem vários formatos, na verdade. Tem como constelar a empresa, tem como constelar a família, tem como constelar... tem até no YouTube uma constelação que foi feita do Brasil, do nosso país. Então, na verdade, a constelação, ela acessa o campo e as informações que vêm com aquele campo. Então, eu mesma, numa das minhas constelações, trabalhei questão de relacionamento.
porque a gente percebeu que estava tendo um padrão. E quando existe a repetição de um padrão, a gente honrando uma parte do nosso sistema familiar. E por isso a gente acaba criando uma realidade que a gente não gostaria na nossa vida, no nosso dia a dia, para honrar algum padrão de algum ancestral nosso que pode ter sido excluído do sistema, que pela lei do pertencimento volta através do nosso padrão. Sim. A constelação, ela faz um mergulho, né, Amanda, em toda a nossa história lá atrás, porque muitas coisas a gente não se dá conta que está lá atrás, né? A gente só sabe olhar aqui até onde o nosso olho alcança. E, na verdade, esse mergulho faz com que a gente busque informações da ancestralidade, do que aconteceu, para não ter essa repetição de padrão, né? Exato. E o que eu acho mais bonito disso tudo é que, inclusive, escutei numa live com a Olinda Guedes essa semana, uma consteladora sensacional. Ela explicou que a cura que a família precisa para liberar esses padrões, ela vai sendo distribuída pelos filhos. Então, por exemplo, se que nem a Roberta, ela tem 3 irmãos. Eles, em 4 filhos, cada um veio curar uma parte do sistema. Então, não é um filho que vai sobrecarregar com todos os padrões. No caso de filho único, eu que sou filha única, fiquei com uma responsabilidade maior, porque alguns padrões vão acabar sendo alavancados diretamente no meu sistema. Mas o nosso papel qual é? Para que a gente tenha relações mais saudáveis, a gente precisa se conhecer. Esse mergulho que a Roberta falou, ele é um mergulho para dentro. Eu não posso esperar do outro algo. Eu preciso estar alinhada com o meu eu, conectada com a minha verdade, com o que eu acredito sobre mim, para que assim as minhas relações sejam mais leves, mais saudáveis, que tenham mais fluidez, que tenha mais naturalidade. Sempre voltando para a gente primeiro, né, Amanda, para depois adentrar numa história do outro, porque imaginem, gente, num relacionamento são 2 pessoas, são 2 histórias, ancestralidade de 2 famílias. Então, é muita coisa que pega, né? E o sistema funcional de cada um também, da personalidade, que nem, voltando para o Enneagrama, Amanda, o que na verdade, eu poderia falar um pouquinho mais, que são as 9 personalidades, né? Como é que funciona, o que isso traz para as pessoas de importante na relação com o outro, o quanto ela é benéfica, essa ferramenta, para a gente entender um pouquinho como é que o outro funciona. Eu sou suspeita para falar, mas o Enneagrama, ele foi uma das ferramentas que transformou o meu processo de autoconhecimento. Já fazem muitos anos que eu estudo. Esse é o símbolo que representa o Enneagrama. O Enneagrama é uma ferramenta de autoconhecimento para a gente poder expandir o nosso conhecimento a nosso respeito e também nas nossas relações, para entender o perfil do outro, como o outro funciona. Então, essa ferramenta, ela classifica as personalidades em 9 eneatipos. Cada eneatipo tem as suas características. Então, a gente diz o eneatipo 1, o 2, o 3 e até o 9. E dentro de cada eneatipo, a gente tem também os subtipos. Então, imaginem que existem 27 características diferentes de perfis interagindo entre si, entre seus sistemas, os seus sistemas de crença, as suas limitações, as suas potencialidades. E que se a gente não tiver a sabedoria de olhar para si, agir como protagonista, de eu sou responsável pela minha vida e pelo meu desenvolvimento, e parar de esperar algo do outro, a gente vai acabar criando caos, criando conflito. Não vai ser leve. Então, para que a gente possa trazer leveza para as relações, que a gente se permita conhecer um pouco mais sobre essa ferramenta. Eu não sei se a Roberta quer que eu fale um pouquinho mais de cada eneatipo. A gente pode dar um mergulho rapidinho. Eu ainda vou fazer mais vídeos sobre essa ferramenta, porque ela realmente é sensacional. Então eu vou falar um
pouquinho mais de cada eneatipo. A gente geralmente começa pelo eneatipo 8, que é o eneatipo contestador. O eneatipo 8 é aquele perfil de pessoa que é muito determinada. A pessoa do eneatipo 8, ela sabe bem do que ela quer e ela vai fazer o que for preciso, passar por cima de quem for preciso para conseguir aquilo que ela quer. Depois do 8, a gente vai para o eneatipo 9, que o eneatipo 9 é o pacificador. O eneatipo 9 é uma personalidade que evita o conflito a todo custo. Olha, né, não vem com conflito. É o pacífico, né? Exato. É a galera que, não vamos brigar, não vamos discutir, tá tudo bem assim. Paz e amor, sabe? Tranquilidade. Esse é o eneatipo 9. O eneatipo 1 é o eneatipo perfeccionista. Sabe aquela pessoa que cuida dos mínimos detalhes? Tipo, não, a câmera tá meio torta, pera. A luz tá meio estranha. Não, esse cabelinho aqui não tá certo. Esse é o eneatipo 1. Vocês podem ver que eu não sou perfeccionista porque o cabelo tá... E essa é a principal característica do eneatipo 1. O eneatipo 2 é o auxiliador, o ajudante. Aquela pessoa mega prestativa e que ganha atenção por se ajudar, por querer contribuir e às vezes, inclusive, por cuidar mais do outro do que de si mesma. O eneatipo 3 é o eneatipo realizador, aquela pessoa que faz, que acontece. Geralmente, o eneatipo 3 é a galera super bem sucedida nos negócios, que bota o trabalho acima da vida pessoal. Essas são as principais características do eneatipo 3. O eneatipo 4, ele é um perfil mais romântico, ele vem com um pouco mais de melancolia, um pouco mais de drama, um pouco mais desse jeitinho, assim, sabe? Um perfil mais romântico mesmo. O eneatipo 5 é o eneatipo investigador. Esse perfil, para ele valoriza muito o saber, o conhecimento. Analítico, né? Isso. A pessoa do eneatipo 5 é aquela que considera e valoriza muito o conhecimento. Então, ela vai ler muitos livros, ela vai se mergulhar nisso. O eneatipo 6 é o eneatipo leal. Ele também é o eneatipo fiel e acadêmico. Então, o eneatipo 6 também carrega essa sabedoria, essa fidelidade, né? Não que os outros eneatipos não sejam, isso é importante a gente ressaltar. Todas essas características, todos os seres humanos têm um pouco de perfeccionismo, têm um pouco de ajudante, têm um pouco de romântico, mas a gente carrega características mais expressivas. Então, baseado principalmente em como foi a nossa infância, em como a gente entendeu que a gente ia ser amado, a gente modelou a nossa personalidade em um desses 9 eneatipos. E o último eneatipo é o entusiasta, o eneatipo 7, otimista, alegre, gentil, maravilhoso. Nossa, maravilhosa Roberta, ela é eneatipo 7. E a eneatipo 7 é o alto astral. É aquele da rodinha que tá sempre fazendo todo mundo rir, sabe? Tá sempre com uma piadinha, sabe? Não precisa ficar muito desconfortável. A gente tira sarro, a gente tira onda, não tem sério. Então, a gente saber de todos esses eneatipos e de todas essas personalidades proporciona para os nossos relacionamentos muito mais leveza, muito mais tranquilidade, muito mais serenidade. Porque vamos colocar que eu sou eneatipo 2 e eu vou me relacionar com um perfil do eneatipo 3. Eu já sei que o eneatipo 3 ele é realizador e que para ele o trabalho é aquilo que tem de mais valioso. Por que eu vou ficar brigando com o meu parceiro porque ele só quer saber de trabalhar? Cabe a mim, Amanda, decidir se eu quero ou não um perfil assim do meu lado. A gente precisa, na hora de estar em um relacionamento, saber daquilo que não é negociável pra gente. Coisas que você não tolera. E não atrair perfis assim. E se você está num relacionamento que tem muitos conflitos, percebe se esse relacionamento não está infringindo alguns dos seus valores ou alguma das coisas que não é negociável para você. Por exemplo, eu, Amanda, eu não tolero, para mim não é negociável respeito. Se o rapaz vier faltar com respeito comigo ou com as pessoas que eu amo, não tem como ter relacionamento.
Ah, mas ele estava atrapalhado, ele estava desintegrado. Ok, um episódio de vez em quando é uma coisa, porque isso também o Enneagrama nos ensina. A gente estar integrado ou desintegrado. Quando a gente está integrado, a gente está aproximado da nossa essência, está no eixo, está alinhado, está conectado, está com leveza, a comunicação acontece. Agora, quando eu estou desintegrado, é quando a minha sombra vem para fora, o pior de mim vem para fora. E isso é natural do ser humano. A gente está aqui para evoluir e buscar alinhar esse alinhamento, entrar nesse eixo. Porém, tolerar de vez em quando é uma coisa. Agora, características de que a pessoa tem sempre, aquele é o funcionamento dela, que nem, por exemplo, a tipo 3 que gosta muito de trabalhar, é você ficar dando murro em ponta de faca, insistindo em algo que não vai fluir, que não vai ser leve. Isso, o autoconhecimento e descobrir aquilo que é importante para você. Claro, e aquilo que tu consegue lidar de uma forma mais leve, né? E Amanda, uma questão também, como é que as pessoas fazem para se descobrir dentro do Enneagrama? Como é que é feito? Isso é feito com questionário? Explica um pouquinho para nós. Então, o Enneagrama, a gente tem um teste do Marcos Mida, que também é maravilhoso o conteúdo dele, se vocês quiserem acompanhar, ele contribui demais. Tem esse teste, e esse teste ele tem que ser respondido da sua faixa etária dos 18 aos 25. O que acontece? Eu, por exemplo, eu tenho 23. Porém, como o Enneagrama entrou já há muito tempo na minha vida, e o que foi o divisor de águas para eu identificar o meu eneatipo foi pesquisar a infância. Como você era quando criança? Então, a Amanda, quando era criança, a Amandinha, ela tinha uma necessidade gigantesca de agradar, porque ela internalizou que ela ia receber o amor dos adultos quando ela servisse. O que ela virou uma bela do eneatipo 2, né? E que quando desintegrada, acaba cuidando mais do outro do que de você. Que aí vai ao extremo, né, Amanda? Só do agradar, né? Isso, fazer pelo outro, nutrir o outro. Porque a gente cria a ilusão na cabeça, e isso, gente, guardem isso. A gente cria a ilusão na cabeça de que fazendo pelo outro, o outro vai fazer por nós. É como se criasse uma dívida. E isso é a maior das ilusões, a maior das besteiras. Prestem atenção no que eu vou falar agora. A expectativa é responsabilidade de quem cria. Pronto, as pessoas não estão aqui para honrar as suas expectativas. Ninguém está aqui para agradar ninguém. Nem agradar pai, nem agradar mãe, nem agradar avó, ninguém, nem namorado, ninguém. Você está aqui para ser você, para ser a sua essência e viver isso de forma leve. Agora, se você ficar preocupada em agradar o outro ou em ficar preocupada que o outro lhe agrade, vai ser um desperdício energético gigantesco que não vai te levar para lugar nenhum. Sim. Só vai te afastar mais da tua essência. E acaba sendo um sofrimento para a pessoa, né? Porque fica naquela expectativa sempre do outro, né? Do olhar do outro, da atenção do outro. E isso não acontece. E não é para acontecer também, né? Exatamente. Já diz Elaine Orives, né? Não existe o outro no universo. É só você. E o que acontece? Aí a Orives também trouxe esse exemplo que ele é maravilhoso. Vai lá, anota aí. Dica para manifestar o mozão. Ame-se em primeiro lugar. Por quê? Porque se eu não me amo, eu vou atrair quem? O perfil que não me ama. Mas, é o traste. Quando na verdade é a trasta, porque sou eu que não me amo. Então, em primeiro lugar, identifica o que você deseja para você. As características que você gosta em você. Que você reconhece que é o seu valor, o seu potencial, para que quando você estiver fortalecido no seu amor próprio e tiver reconhecido esse valor, que você é um ser de valor, você esteja pronto para embarcar numa jornada com alguém, livre de expectativa, para que a pessoa não crie expectativa em relação a você e você não crie expectativa em relação à pessoa, e que vocês alinhem essa comunicação, e que através de comunicação e comprometimento vocês escolham trilhar um caminho juntos. E, de novo,
vai dar confusão? Vai, porque quando a gente tá no relacionamento, o outro é como se fosse um espelhinho, te mostrando o tempo todo daquilo que você precisa melhorar e resolver. E aí, a gente fica desconfortável, porque eu, por exemplo, tô solteira, então eu escolho, eu olho para qual cura que eu quero ir agora. Agora, se eu tô no relacionamento, é como se estivesse batendo na porta o tempo inteiro. Olha para isso, precisa curar isso. Então, junto, de novo, volta para alinhar a comunicação, alinhar o comprometimento, estejam um comprometido com o outro, conversem, sabe? E se percebe que as prioridades mudaram, não tem problema. Nada nessa vida aqui dura para sempre, sabe? Nem a gente dura para sempre. Então é ilusão, é tolice nossa achar que um relacionamento vai durar para sempre, né? E até, Amanda, para todas as relações, né? É importante ter esse olhar, esse cuidado com um colega de trabalho, né? Que é muito. O que eu acho hoje mais difícil dentro das empresas é formar equipe, né? Porque é aquela da tolerância com o outro, né? Da paciência, do respeito, da empatia. Nossa, então é gigante. Eu no início da live eu disse, os relacionamentos são muito complexos, né? Porque são questões de energia também do outro, é o que o outro traz de bagagem, né, da sua história. Então, assim, mistura tudo nas relações, né? Sejam elas familiares, no amor, no trabalho. Então, envolve muita coisa mesmo, é complexo. Eu vou te dizer que a gente apanha. Exatamente, dá trabalho, é bem desafiador, mas a melhor notícia de todas dessa live aqui é o quê? Tem como trazer leveza para esse processo. Tem como trazer leveza para os nossos relacionamentos, tem como a gente transformar os nossos relacionamentos em algo saudável. Não só os relacionamentos amorosos, mas como a Roberta trouxe, no trabalho, com a família, com os amigos. Quanto mais eu sei sobre mim, quanto mais eu entendo o meu perfil de funcionamento, mais fácil para mim vai ser na hora da troca. Isso é batata, gente. Por exemplo, final e início de mês é quando eu tô no meu período que o meu crítico tá muito forte e a minha energia dá uma baixada. Então pensa, eu fico com raiva e eu fico atacada dos nervos querendo comer tudo. O que acontece? Eu já aviso as pessoas que estão à minha volta que é aquela fase do mês que não dá pra conversar. Não vem me falar qualquer coisa, porque, sabe, eu já vou sair com uma faca querendo assassinar todo perigo pra qualquer pessoa perto. Tá entendendo? Mas o meu papel qual é? Avisar. Sabe, ó, não tô legal. Sabe, me dá um desconto hoje. Porque, de novo, aí, né, o que acontece? O ser humano vai lá puxador. Ai, ela não quer falar comigo hoje, meu anjo. Assim, ó, eu estou te protegendo da minha raiva, da minha ira. Agradeça. Por isso que a gente acaba voltando sempre para o autoconhecimento, né? Para a gente se conhecer, Amanda, para a gente poder nomear tudo isso. Porque se a gente não se olha, se a gente não sabe que período tá do mês, né? Que a gente é risco para a sociedade, né? Vamos dizer assim. Então, gente, não tem como. Vamos começar por nós, vamos imergir dentro de nós, na nossa essência, na nossa história, para depois a gente adentrar no universo com as relações interpessoais, né? E fazer das relações mais harmoniosas, né? Mais uma coisa melhor de se lidar, mais fácil, né? Do que tanto desgaste. Sabe, olha, eu juro, eu acho que tem gente que gosta de ser difícil. Eu nunca vi isso, gente. Porque o que eu particularmente, das minhas relações, eu busco muito essa leveza. Eu busco essa naturalidade, essa reciprocidade. Só que, de novo, não é porque eu sou uma pessoa recíproca que o outro vai honrar a minha expectativa de que ele seja. Inclusive, nos meus últimos conflitos dentro de relação foi por isso. Porque eu, na minha cabeça, eu sou uma pessoa leve, pra mim é fácil, eu sou recíproca, o outro vai ser. E até, Amanda, agora me deu um insight, assim, até questões, assim, que até a gente comentou esses dias, porque como a gente está numa evolução um pouco maior, né,
de autoconhecimento. A gente já fez todo um mergulho em diversas coisas, em constelação. Então, nós estamos constantemente se buscando. E para a gente aceitar quem não faz, quem não tá, quem não vem, meu senhor, é outro perrengue, né? Porque aí a gente também quer que o outro venha se buscar, porque a gente vê que isso é tão fantástico, né? Que isso cura, isso, gente, a gente começa a não julgar o outro, a gente tem um olhar empático, né? De amor, de entender um pouco mais o próximo. Claro que nem a Amanda falou, dentro das nossas limitações humanas, porque também temos, né? Um parâmetro. Até aqui dá, né? Mas não dá, porque isso sufoca. Não, bem, exatamente. Eu acho lindo essa parte, porque o que acontece? E logo que eu entrei no processo de autoconhecimento, eu fiquei muito assim, do tipo, meu, isso é maravilhoso, eu tenho que dividir com todo mundo. E aí eu fui pra todo mundo, tipo, jogando pra todo mundo. Mãe, você tem que fazer, pai, você tem que fazer, de todo mundo tem que fazer. E aí o que acontece? Não entra a iniciativa da pessoa de escolher o processo. Porque como a Roberta falou, quanto mais a gente se desenvolve, a gente também cria maior nível de empatia, menor nível de julgamento, desce as barreiras dos rótulos. Eu começo a olhar para o outro como outro. Eu não crio expectativa, eu não imagino o que ele pode ser ou deixar de ser. Eu permito que ele seja, para que através de atitudes, falas, trocas, a gente troque uma relação. Agora, não existe mais essa necessidade de o outro honrar o que eu quero que ele honre. Isso não existe mais. E o principal, quando a gente percebe que tem pessoas que não estão no mesmo caminho ou no mesmo trilho, o que entra é aí a compaixão. E a compaixão, ela é mágica para os relacionamentos. Porque quando a gente sente compaixão, é diferente de pena. Eu não tenho pena da pessoa, eu tenho compaixão por ela com o processo dela. E isso vem paciência, isso vem amorosidade, isso vem leveza. Eu não obrigo o outro a fazer o que eu entendo que é o melhor para ele, que nem a Amanda no começo do processo dela fazia. Não, você tem que experimentar, não tem que nada. É o tempo de cada um, né, Amanda? Se fizer sentido para você, aí você busca, se não, porque a escolha não é um processo fácil, que fique claro. Como a gente acessa níveis profundos, existe um investimento energético muito alto. E, de novo, a gente precisa de uma escolha, de um comprometimento para que a gente honre isso e faça acontecer. Porque senão, é por isso, porque daí, o que acontece? Vai lá, é que nem o jovem tá indo escolher a faculdade, né? Eu vou lá escolher a faculdade, aí a minha mãe disse para eu fazer medicina. Daí eu vou me dar mal na medicina, e aí eu digo, não, mas foi a minha mãe que pediu para eu escolher. O processo de autoconhecimento é a mesma coisa. A pessoa tem que escolher por ela, porque senão, não, foi a minha mãe que mandou eu ir pra terapia, foi o meu pai que me botou na constelação. Não existe. Tem que ser você. E você escolher por você. Com certeza. E Amanda, para a gente fazer um fechamento agora, que tá tão bom, né? Mas se a gente brincar, a gente vai ficar aqui um monte. Mas assim, o que você diria do passo a passo para harmonizar um pouco mais as relações? Aonde que a gente poderia começar? Primeiro, o autoconhecimento, seria isso, obviamente. E depois, quais técnicas, quais ferramentas você diria? Você acha que trabalho de coaching ajuda as pessoas nessas questões de relacionamento? Ótimo, vamos lá então. Existem inúmeras ferramentas de autoconhecimento e o que eu percebo, independente se você está ou não em um relacionamento, fortaleça o seu amor próprio. Porque você só vai se permitir ser amado, receber amor e dar amor ao outro quando você estiver alinhado no seu alto amor. Ferramentas para isso. O coaching pode contribuir. Eu mesma já fiz processos com clientes meus que aumentaram o seu nível de amor próprio durante o processo.
E aí a gente foi utilizando de ferramentas, estratégias, afirmações, porque, gente, o auto-amor é você parar de ver a beleza só no outro e ver a beleza em você. Sabe? Ai, porque eu tô sempre reclamando da minha barriga, eu tô sempre reclamando do meu peso. Mas eu amo meu cabelo. Eu amo a cor do meu cabelo. Fica Eu na amo falta, né, Amanda? Isso é um padrão que corrói e consome todas as pessoas. E pelo amor de Deus, vamos se libertar disso, gente. Valoriza tudo que tem de bom, que é um monte de coisa, sabe? E aí, outras ferramentas que podem também contribuir. O meu atendimento inclui diversas ferramentas, a mesa radiônica, o Theta Healing, Reiki, barra de Axis, um monte de possibilidades para poder expandir a consciência, para que você se olhe com amor e traga leveza para o seu processo, para a sua vida. Mas o principal que eu quero deixar registrado aqui, se você está em um relacionamento e tem conflitos dentro dele, ou se você está à procura de um relacionamento e deseja buscar atrair um parceiro ou uma parceira de vida, eu recomendo fortemente a constelação familiar, porque geralmente a gente está honrando padrões. E esses padrões precisam ser libertados, curados. Se você nunca fez nada de desenvolvimento na vida, vá para terapia, primeiro de tudo. Começa a se observar, presta atenção no que é você, como é você, do que você gosta, do que você não gosta, o que funciona, o que não funciona, porque a constelação, ela chega e dá um sacudão. Você tem que estar preparado, você tem que ter estrutura. E essa estrutura você fortalece na terapia. E às vezes, isso já aconteceu inúmeras vezes, gente, sério, até em casa, do tipo assim, precisa só ajustar a comunicação, porque às vezes fulano falar, aí o parceiro entendeu B, mas aí respondeu C e aqui entendeu D. E aí a comunicação fica inexistente, ela não existe, porque daí vira um ataque e defesa, ataque e defesa, ataque e defesa. E na verdade a gente está buscando o quê? Uma troca. Esse é o meu ponto de vista. O que você pensa a respeito disso? Porque é para somar, né? É para somar tudo, né, Amanda? Então, Amanda, minha gratidão imensa pela tua participação. Foi um prazer te ter aqui, né? Tanta sabedoria passada, né? Poucos minutos, mas eu acredito que a gente pôde contribuir com cada um, com o desenvolvimento de cada um. Cada um vai ficar pensando, né? Vai ficar aqui, ó, com a vozinha ouvindo, né? Bah, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que melhorar? Eu tenho que me conhecer mais? O que eu vou fazer? Por que isso não tá legal? Porque isso que é bom, sabe? A gente dá uma mexida nas pessoas para elas e depois ficar pensando, ficar ruminando tudo aquilo que foi dito, né? Porque é um crescimento. Então, todos nós buscamos crescer, evoluir, melhorar, né? Nas relações. Todas as relações são importantes na nossa vida. E eu queria deixar aqui, então, gente, um dizer bem breve, assim, para vocês. Que muitas vezes a gente acaba perdendo ou um emprego que a gente gostava, ou um amor que a gente tinha que não deu mais para tolerar por certas coisas. Então, assim, ó, pare e pesquise um pouco da sua história, vá buscar coisas que você tem. Não perca as oportunidades que vocês estão tendo. Isso é fantástico, gente. As pessoas às vezes não vêm na nossa vida por acaso, elas vêm para agregar, para a gente aprender. Isso é muito importante da gente falar, porque é para somar, mesmo que às vezes seja desafiador demais. Mas olhe para você, para sua história, né? Isso é muito importante. Então, eu deixo aqui a minha gratidão imensa a todos vocês que participaram, tá? Foi um prazer e esperamos ter contribuído com cada um de vocês, no coraçãozinho de vocês, tá bom? Um forte abraço e uma boa noite. Boa noite, Amanda. Gratidão. Gratidão, até mais.